E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 177 vitórias por enquanto, 100 empates, 100 derrotas e 1815 de rating. Estamos começando aí a extrair esse repertório novo, que eu já joguei na última partida. E eu vou lançar o desafio mais uma vez aqui, mas antes disso, já sabe, deixa aquele like, aquele joinha no vídeo, que é bem importante para o canal. E considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Lançar desafio de 10 minutos. Eu coloco 25 pontos para cima e 25 para baixo. Vamos com o peão dama, então, de volta com o peão dama depois de muito tempo, né? D5 ele vai permitir que eu jogue o gambito de dama de brancas aqui. C4, E6. Aqui, os dois lances são muito comuns aqui, tanto o cavalo F3 como o cavalo C3. Se você quer jogar abertura catalã, que é muito boa, né? Você pode começar com cavalo F3 e depois G3. G3 direto é possível, mas não é tão popular. Cavalo F3 é mais comum. Mas eu vou jogar cavalo C3 aqui. Eu não quero jogar catalã. Quero jogar cavalo C3, desenvolver e ver como é que ele vai reagir. Cavalo F6 é o lance mais comum. E agora, posso fazer cavalo F3. Claro, a gente entra numa das posições mais comuns e mais amplas, na verdade, do peão dama, com cavalo F3, que o preto tem muitas opções. Mas eu vou simplificar um pouco aqui. Eu vou jogar C por D5 e colocar meu bispo em G5. A ideia é que eu não permito que ele faça bispo F5 aqui. Se ele fizer agora, ele tem problemas no peão de D5. Tem até um dama B3 também, então ele joga com C6 primeiro, beleza? Só que agora eu faço E3. Todo esse esquema que eu estou fazendo, ele está baseado na ideia de que eu quero colocar meu bispo em D3 sem que ele faça bispo F5. De modo geral, se ele conseguir fazer bispo F5, ele tem uma posição tranquila. Mas quando eu jogo E3, se ele fizer bispo F5, eu faço dama F3. Eu ataco o bispo dele e quando o bispo sai eu vou quebrar a estrutura dele e vou jogar com um pouco de vantagem no final. Ele jogou bispo E7, vou jogar bispo D3. Tudo bem normal até aqui. E aí vai fazer o roque, imagino. Fez H6, que tem os seus problemas. Expulso meu bispo, mas enfraquece um pouco. Um bispo H4 eu vou jogar. Vou manter aqui essa tensão na diagonal. Eu ia falar cravada, mas não é uma cravada, né? Tem um bispo em E7. Vamos ver como é que ele vai posicionar as peças dele. A princípio ele deve fazer roque aqui a princípio. E eu vou fazer um plano com o cavalo E2 aqui. Que é um plano que o Botvinnik fazia muito de brancas, né? O grande Botvinnik, ex-campeão mundial. Ele inovou muita coisa nas aberturas. Esse é um dos esquemas que ele jogava bastante. Cavalo E2, F3, planejando um E4. Outra opção é botar o cavalinho em F3, fazer o roque e tentar o ataque da minoria com B4, A4, B5. Ele tá pensando. Estamos num raro momento que eu tô melhor no tempo que o meu adversário. Vou fazer cavalo G2. E eu quero preparar F3, E4. Tem que tomar alguns cuidados, porque eu me enfraqueço também com esses avanços. Mas se eu conseguir fazer isso em boas condições, é muito chato para as pretas. Principalmente porque tem muita peça menor aqui no jogo, né? Então fica bem delicado para ele. Meu centro andando aqui. Vai incomodar bastante as peças dele, principalmente o cavalo de F6, né? Curioso ele tá pensando tanto, né? Aqui o pessoal costuma jogar mais automático, né? Ele pode fazer o rock, tranquilo. Tem detalhes para entender aqui, mas são detalhes muito profundos aqui, né? Tipo, ele pode até fazer um cavalo F8 primeiro, sem rocar, para trazer o cavalo para E6. Aqui acho que nem faz muito sentido, porque ele já tá com o meu bispo, com H6. Tá pensando, cara do Canadá. Man, I love chess é o nick do Canadá. Nota-se, né, que ele ama xadrez. Nota-se que o cara tá gastando tempo, pensando, tentando encontrar a essência do jogo aqui, né? Rocou, vou rocar também. Até aqui tudo certo. E agora, eu vou preparar. Ele tem um pouco de dificuldade para desenvolver as peças, né? Ele até pode fazer o B6, B7. Mas aqui acho que não combina muito com a posição, né? Ele pode fazer C5, que abre um pouco o jogo, mas aí eu posso tomar
e jogar contra o peão isolado, né? Toma ali, puxa o bispo para C2 e joga uma posição agradável de brancas. Por isso que o H6 às vezes é um pouco estranho, porque é comum fazer torre 8, cavalo F8 e cavalo G6. E aí se eu já tiver minha dama em C2, eu já tô evitando, né? Porque ele mexeu. Se tivesse um cavalo em. Se tivesse o peão em H7, era outra história. Pô, mas que isso? Eu vou ganhar no tempo do cara? Não, não é esse o plano da série. Não é o, não é o plano da série, definitivamente, né? Esse. Uma das ideias aqui que é legal você ter de pretas. Bola 4 é interessante, faz algum sentido. Porque aqui, se eu tomar, ele vai tomar meu bispo. Que é possível também. Acho que eu vou trocar em E7 primeiro. Ele vai tomar de dama. É uma boa decisão dele. Ele vai tomar, né? Esse aqui tem cara feia. Que eu tomo, ele toma. Talvez bispo E7 aí. Torre 8, bispo A3, o cavalo tá preso em D1. E se cavalo B2 intermediário, eu tomo em F8, ele tem compensação, mas eu tenho qualidade a mais. Em último caso, eu poderia retomar, melhorar minha estrutura aqui. Então esse lance não faz muito sentido pra mim. Acho que ele tem que jogar dama E7 mesmo. Jogou? Se eu tomar, ele toma, cavalo G3, ele vem cavalo F6. Então eu vou jogar dama C2, colocar mais pressão aqui em E4, perguntar para ele se ele quer tomar em C3 ou não, e eu quero trazer minha outra torre para E1 e jogar F3 para expulsar esse cavalo. Mas acho que fez sentido o que ele fez. Eu vou tomar de B aqui, reforçar meu centro. Que é uma decisão que também tem seus prós e contras, né? E eu vou jogar C4 aqui para movimentar já esse meu peão semicentral, né? Que é um conceito que eu inventei, que estará no meu livro, que nunca vai sair dos planos do meu livro, né? Nunca vai ser escrito de verdade. Mas se for escrito um dia, meu peão semicentral, né? Que é o peão da coluna C e da coluna F, que eles de certa forma trabalham no centro também. Apesar deles não serem peões centrais, né? Eu vou tomar de bispo em C4, agora eu tenho uma estrutura boa, tenho dois peões no centro, ele não tem nenhum. Isso nem sempre é 100% das vezes uma grande vantagem, mas aqui acho que é um motivo para eu estar satisfeito de brancas. Bom, jogou bispo E6, eu estou tentando construir uma vantagem posicional mesmo aqui, né? Nada muito sério. Eu vou tomar aqui em E6, que eu acho que a dama dele pode ficar exposta a um pulo de cavalo. Eu vou fazer A4, lance que eu gosto aqui bastante. Eu tô fazendo como se fosse uma espécie de ataque da minoria aqui, né? Eu tô avançando aqui, agora eu vou jogar um torre B1 para incomodar o peão dele. Não que B5 fosse um lance bom para ele, né? Porque enfraqueceria esse. Mas agora eu vou usar o quê? Vou usar essas colunas abertas que eu tenho. Podemos dizer colunas semi-abertas, né? Porque estão abertas para mim, fechadas para ele. E depois eu vou tentar ver para onde vai meu cavalo. Eu vou começar com a torre B1. Eu acho que ele tem que fazer torre B7 aqui. B6 é um problema. Esse, e agora eu acho que cavalo F4 tem toda a pinta de ser bom. O G3 pode ser, mas eu acho que cavalo F4 tá excelente aqui. Eu posso trazer o cavalo para D3 e começar a pular aqui também. Dama E4, quer trocar as damas, eu vou trazer minha torre para cá. Se ele trocar, eu melhoro minha torre um pouco, não tem problema. Ele tá jogando legal. Eu tô construindo uma vantagem boa aqui, mas é uma vantagem posicional, nada material até agora, né? E aqui eu vou ter uma liberdade boa para incomodar esses peões, né? Eu vou poder dobrar na coluna daqui a pouco também. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui. Poderia ter trocado, mas ele toma de cavalo. E se ele tirar a dama, ele perdeu um tempo também, né? Perdeu dois tempos. Eu tenho a manobra de pular com o cavalo aqui. Esse lance vai ser chato. Esse cavalo D3 e cavalo C5 aqui. Porque ele vai ter dificuldade para defender esse peão. E eu posso jogar A5 também. Eu vou começando a deixar esse peão cada vez mais restrito. E se em algum momento ele fizer A6, aí ele vai ficar com esse peão para sempre atrasado, né? Jogou G5. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu vou puxar o cavalo. Posso trocar as damas numa boa e cavalo D3, tá bom? Ele faz F6, tá? Mas é F3, né? É que agora eu posso manter as damas, né? Porque o rei dele tá um pouco mais exposto. Mas por outro lado,
A dama dele tá muito bem em E4, né? Então vou trocar as damas uma vez. E vou puxar cavalo D3. Se cavalo D2 não tem nada. Agora estou ameaçando F3. E quando o cavalo sai, cavalo C5 cai o peão. Ele vai, talvez, poder contra-atacar aqui. Ó, defendeu ali. Bom lance dele, tá jogando bem ele. Tá jogando bem. Aqui não é tão. Não sei nem se foi boa a troca. Agora eu libero o peão de F. Esse peão de F tem algumas casas boas. Agora o cavalo em D6 estabiliza, né, o peão dele. Eu acho que eu vou começar com o cavalo C5 de toda forma. Eu quero provocar o B6 dele aqui. E agora. Talvez eu tenha que dar um arzinho pro rei, né? Mas eu vou começar com torre C2 aqui. Eu quero dobrar aqui e provocar B6. Se ele jogar B6, eu volto o cavalo, o peão tá fraco. E talvez eu tenha que fazer um H3 aqui. Ou G3, né? Nem sei qual que é melhor também. Acho que G3 tá bom. Fraqueza sacada, mas é muito difícil o cavalo chegar aqui, né? Ele aproveitar essa fraqueza. Deixa meu rei um pouco mais próximo do centro. Toda hora que eu faço H3, meu rei fica um pouco mais escanteado aqui, meio longe, né? E o F3 agora não tô podendo, né? O peão tá caindo. Jogou F5, interessante. Ele quer fazer F4 mesmo. E é um lance chato F4. E se eu jogar torre B2, como é que é o negócio aqui? F4 mesmo ele vai jogar? Cavalo B7. É, aí eu tô ganhando um peão, parece, né? Vamos tentar esse. Agora eu tô começando a querer botar pressão no tempo nele, que eu já não tô tão confiante na minha posição. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque F4 é chato aqui. Quebra minha estrutura de um jeito incômodo, né? E agora eu tá levando mate é um problema. Só que eu acho que agora eu não tenho tempo de jogar G3 ou H3. Tá vindo F4 muito rápido, né? Então eu já quero questionar aqui. E se ele jogar aqui, aí eu posso pensar em remanejar meu cavalo para pular para E5. Mas aqui ele tá firme, eu acho, hein? Ele tá bem firme aqui com o F7. F5, não imaginei que tava chegando. A troca de damas minha foi meio preguiçosa. Eu não imaginei o cavalo indo pra D6. Porque ele estabiliza bem aqui. Agora eu tenho que botar toda a minha força pra forçar o B6. Ele não jogou B6. E eu não tô jogando assim porque eu dou essa casa pra ele, né? É, eu não tô feliz, hein? Com essa bagunça aqui. Eu vou puxar o cavalo pra D3 aqui. Ele vai fazer F4, né? Se deixar eu fazer G3, eu tô feliz. Que eu paraliso F4 pra sempre, né? Agora eu tô começando a achar que eu vou ter que ganhar no tempo dele. Porque depois de F4 não sei se eu tenho vantagem. Torre 2, talvez. Não. É, eu vou ter que trocar. E aí botar o cavalinho E5, tentar jogar por alguma iniciativa, mas eu fico meio torto. O peão em D4 tá solto, o cavalo tá meio instável. Eu já não tenho mais a pressão em B7, né? Cavalo C4. Pouco esquisito, mas se eu jogar isso eu levo duplo. Mas não entendi onde é que ele tá indo. Se eu jogar a torre B4 aqui, ameacei o cavalo. Ah, não, mas isso aí não pode estar certo, né? Ele tá indo pra direção totalmente errada. Ele estabiliza o peão de B7, ok, mas eu vou jogar G3 agora, eu vou paralisar o F4. E agora eu vou começar a vir por aqui, né? Torre C1, torre C5. Ele piorou intencionalmente o cavalo dele muito, né? Piorou muito o cavalo dele aqui. E agora eu vou ter invasões aqui. Eu paralisei o F4, né? Que eu tô tomando e tomando de cavalo. Posso tomar assim também. Jogou B6 e agora eu vou jogar a torre C1. De olho nesse. E agora tá vindo o cavalo E5 também. Ele vai perdendo tempo aqui, né? Ele pensou muito. Ele jogou bem interessante aqui. Jogou muito bem a partida. O único plano que eu já posso criticar. Acho que ele tomou decisões um pouco duvidosas desde o começo. Pouca coisa, né? Poucas imprecisões. E aí eu consegui uma vantagem boa, mas no final ele defendeu bem pra caramba. Esse cavalo indo pra D6. Agora o cavalinho assim realmente foi uma decisão ruim dele. Agora eu vou trazer minha torre pra B2. Tentar trazer pra cá e pular pra E5 depois. Eu preciso ficar controlando o C5. Porque se ele jogar, por exemplo, torre D7, ele ameaça C5. Porque o meu cavalo tá solto, né? E agora. Eu ainda assim prefiro a postura dele de estar pensando tanto que, olha, ele conseguiu fazer uma partida legal. Caprichou bem. Melhor isso do que terminar a partida com 9 minutos, né? Vou jogar torre C2, dobrando, ameacei cheque agora. Vou pegar o peão. Defendeu, olha, tá, não entregou nada ainda. Vou jogar um torre C3 pra ficar na marcação do cavalo aqui, pra não deixar ele pular.
Tá jogando super firme ele. E agora, talvez ref F1. É, vamos acabar ganhando no tempo aqui, né? Rei E2, ele tem F... Mas aí eu dou cheque, né? Tá. Eu posso ter um cheque que eu vou melhorar um pouco o meu rei. Ele melhorou o dele também, tudo certo. Vamos botar o rei em D2 aqui. Repara como é importante a minha torre estar na marcação do cavalo dele, né? Eu vou jogar a torre E1 agora. Preparar um F3 e talvez E4 mesmo. Não tá fácil essa posição ainda não. Mesmo com esse plano estranho de cavalo A5, não tá nem um pouco fácil. Eu acho que eu nem tenho vantagem. Deve ter pouca vantagem aqui. Eu vou tirar o rei aqui para tirar temas aqui em cima do meu cavalo, em cima da cravada que ele tá criando, talvez. Pô, ele não deixa eu fazer nada aqui, né? É, um lance interessante aqui é jogar a torre H1, que eu finjo que eu vou fazer H4. E. Ah, H4 é um plano bem legal. Como é que ele vai reagir? Porque se ele jogar G4, eu faço H3. Se ele não fizer nada, eu faço H4. Aí, se ele jogar G4, ele me dá a casa. Se ele não fizer nada, ele me deixa a opção de invadir. E se ele tomar, ele deixa eu invadir também. Então, esse lance é um lance que não tem solução boa pra ele, né? Vou jogar H4. É, vai cair o tempo dele. Já levou o duplo aqui. Mas independente do duplo, essa casa já é bem chata, né? De entregar pra mim. Fazer cavalo F4. E agora vamos ganhar. Não tá tão fácil ainda, né? Não, mas aqui vai ganhar, claro. Jogar torre F1 e F3 pra abrir essa coluna F. E vai cair o tempo dele. Tá bom. Daria um certo trabalho ainda, mas aqui eu vou abrir, começar a abrir as colunas, né? Ele vai ter que ou tomar de H e deixar meu peão passar, ou tomar de F e deixar meu peão passar aqui. E a minha torre invadir, né? Ainda assim tá dando 1,6 de vantagem só. Vamos pra revisão da partida. 93. Boa precisão. Aí, olha, falei que ele jogou bem. Fez 87,7. Ele fez 9 imprecisões, mas nenhum erro. Engraçado, nunca vi isso, né? Nunca vi isso. 9 imprecisões e nenhum erro. Bom, teve um agafe no final, que acho que foi o duplo que ele levou, não? Vamos ver a partida. Então esse é o gambito de dama recusado, com E6, que é o que eu vou jogar de pretas, na verdade. Repertório novo. A minha sugestão aqui é jogar... O A6 tá bem na moda, posso jogar às vezes. Bispo E7 é interessante. O cavalo F6 é um lance super tradicional. Claro que não tem nada de errado. Eu não gosto tanto porque você dá esse desenvolvimento muito fácil pro branco. Com E3, né? Não tirar o cavalo é importante aqui para acelerar o bispo D3. Então se jogar esse, que nem eu estava explicando, dama F3 e depois eu tomo aqui. E eu tenho uma pequena vantagem, não tem nada demais também, né? Mas ele jogou bispo E7, bispo D3, H6, bispo H4, cavalo BD7, cavalo de G2, roque e aí roque. E aí cavalo E4, que é uma decisão boa dele. Talvez F3 primeiro, para evitar cavalo E4, não sei. E aí sim eu consigo rocar, puxar o bispo para F2. E aí sim eu preparo um dama C2, torre D1 e finalmente o plano com E4, que é o que eu estava explicando para vocês, né? Bom, roque, veio o cavalo E4, troquei. Ele gastou um tempão para tomar em E7, né? Decisão esquisita. Dama C2. E ele tomou em C3 aqui. Eu tomei. E ele veio o cavalo F6. C4. Ele tomou, eu tomei e bispo E6. Tá jogando bem firme ele aqui. Tomou, tomou. Repara que eu tô com uma vantagem bem simbólica aqui, 0,2, né? Eu consegui trazer o peão pra cá. A tomada em C3 dele é muito esquisita, na verdade, né? Não tem por que ele fazer isso. Ele pode jogar simplesmente cavalo F6, torre 8, seguir mantendo, né? C4, lá. Torre A, D8, ele jogou. Torre B1, torre D7. Cavalo F4 e dama E4 ele jogou. É, talvez me deixar a dama aqui, mas não sei o que faz diferença também. Dama E4, poder trocar das damas, eu puxei a torre pra lá. Ele veio com G5. Também G5 é um lance curioso, né? Não é grande coisa, mas é um lance, né? Consistente até. Talvez isso aqui fosse mais inteligente, porque eu não deixo ele fazer essa manobra do cavalo aqui. E também, se ele brincar muito, eu não troco mais as damas, né? É que é chato lidar com essa dama que ela tá muito ativa.
Mas se ela dá uma sair em algum momento, eu já vou entrar aqui, posso entrar com a dama, o rei dele tá enfraquecido agora, né? Com esse peão em G5. Eu troquei, puxei o cavalo para D3, cavalo D6, cavalo C5, torre E7, e aí eu joguei torre C2, F5, né? Não, ele jogou incrivelmente bem mesmo. Torre B2. Ainda bem que ele não fez F4, senão isso era bem chato, tinha uma cara bem chata, né? Eu tava botando minhas fichas nesse, mas eu não vi esse, por exemplo, né? Porque esse leva duplo, e esse aqui ele começa a pular com o cavalo aqui. E aí ele toma aqui, né? Que eu não posso tomar que tá defendido. E aí eu tô levando um ataque de mate aqui, né? Se eu tomar. Tá igualado ainda, né? Eu trago meu cavalo de volta, mas aí abriu meu rei, ativou as torres dele. Ainda bem que ele não jogou esse, ele jogou a torre F7, cavalo D3, cavalo C4, torre B4. Ele... É muito estranho esse plano também, né? Muito estranho. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo isso, mas assim, esse cara tem um sentimento até estranho, né? De que ele tá. Não tá muito puro, né? Assim, ele não jogou o melhor lance boa parte da partida, né? Ele jogou várias vezes segunda, terceira opção no computador. Mas assim, antes de ver a análise, vocês já perceberam que eu já achei estranho umas coisas que ele fez, né? Ele jogou muito bem o cavalo para D6, o F5, a troca em C3, depois joga D6 e bispo E6, tudo mais ou menos ok ali. E o tempo que ele gastou também é curioso. A gente não vê o pessoal gastar tempo, né? Nesse tanto assim. Claro que eu gasto bastante tempo, que eu tô conversando, falando com vocês, explicando aqui, mas eu tô sempre pior no tempo, né? Então, não sei. Mesmo que ele não ficou melhor em nenhum momento, mesmo que não teve nada assim extremamente suspeito, eu achei estranho esse cara. Vou deixar bem claro, eu achei esquisito. O jeito que ele jogou. Depois muito lento também no final, né? Bom, ele não jogou primeira opção no computador várias vezes, né? Ele tinha outras opções melhores, mas assim, poderia ser alguém jogando terceira opção, né? Eu sei que isso ofende a comunidade dos jogadores de 1700, 1800. Vocês vão nos comentários e falam, pô, Crico, mas o cara não pode jogar bem 10 lances que já acha que tá usando engine? Eu achei esse cara estranho, a postura de modo geral. Esquisito. Torre C1, jogou torre F6, torre B2 e rei F7. Esse ele jogou torre E6. Ele tá sempre jogando um lance que, segundo, terceiro do computador, que não é o melhor, mas não fica muito pior também, né? Ele tinha um sacrifício aqui legal. Com C5. Ah, isso era legal. Peão toma e cavalo B3 aqui. Torre B1 aí toma. Depois ele crava aqui. Torre C3 eu joguei, ele passou o rei. Eu não sei. Eu vou dar uma checada nesse cara. É um CSI bem esquisito esse, né? Porque o cara não ficou no melhor em nenhum momento na partida, né? Geralmente os caras que eu desconfio é quando fazem um negócio diferente, o cara fica melhor, fica ganho, né, comigo. Mas eu achei estranho o tempo que ele gastou também. Bom, rei C7, rei D2, torre 1, torre D6, rei C2, ele tá indo e voltando. Esse lance é muito legal, Torragão. Eu não tinha visto de primeira. Não sei nem como definir esse tipo de lance, mas assim, tem umas posições que esse plano é muito chato, porque a estrutura dele tá um pouco exposta. Claro que eu tenho a sorte de ter também uma estrutura bem legal aqui, né? Eu tenho 5 peões aqui, ele só tem 3, né? Os outros dele estão desse lado aqui. Então, assim, ele não tem muita mobilidade aqui. Quando ele não tem mobilidade, esse tipo de lance é muito chato. Porque se eu faço H4 direto, é até possível. Inclusive, é o lance do engine aqui. Mas ele pode tomar. Aí eu vou ter que quebrar minha estrutura com GH4, abrir essa coluna, teria que avaliar daí. Agora, esse é garantido que vai ser bom pra mim H4, né? Ele fez, bom, torre D5 extremo. Vamos dizer que ele jogasse rei C7, H4. É muito chato pra ele lidar com H4. Se tomar, toma de torre, abriu a coluna. Se jogar esse, enfraquece essa casa para sempre. E ele perde ainda mais flexibilidade, mas talvez seja necessário fechar aqui. Porque eu também me restringo um pouco, né? Também, por outro lado. Mas me dá a ruptura do F3 um dia, né? Não sei. E se ele não fizer nada, eu escolho a hora que eu vou tomar e eu escolho a hora que eu vou invadir com a torre, né? Então é chato pra ele. Mas ele jogou torre D5, H4 e aqui, mas muito apurado no tempo, ele jogou G4 aqui. Cavalo F4, excelente, olha só. E aí ele ainda jogou um H5, F3, ele conseguiu tomar ainda e A6 ele jogou ainda. Ah, não, não, desculpa, não jogou não, tô falando besteira. Eu joguei F3 e caiu o tempo dele. Não, não, ele nem tomou ainda em F3. Pois é, esse é um CSI esquisito mesmo, mas
Terminando o vídeo eu vou dar uma olhada na conta dele, porque algo não me cheira bem aqui nesse, nesse cara. Não sei. De toda forma, ganhamos vitória número 178 e 1823 de rating. Por enquanto, gostei do repertório aqui, já tá dando pra jogar umas posições típicas, né? Teve aí a Vienense no anterior, né? Teve essa aqui já. Agora um peão dama bem clássico, bem tradicional, né? Com bispo G5 e esses planos com cavalo E2, que eu já falei pra vocês. Mostrei um pouco disso no curso do Gambito da Dama, né? Que eu fiz em 2019. Você pode comprar esse curso, tá na descrição desse e de todos os vídeos. Eu mostro, é um repertório bem simples de brancas, né? Pra jogar peão dama. Mostrando o Gambito da Dama de maneira bem, vamos dizer, tranquila assim. Mostrando as principais respostas do preto, mas eu falo um pouco dessa formação também de peças, que é o desenvolvimento bem clássico aqui no Gambito de Dama recusado. E uma informação, um conhecimento aí geral para vocês importante, uma cultura geral de xadrez importante, uma cultura enxadrística legal, é que essa estrutura aqui, quando você tem esses peões dessa forma, né? Na verdade, quando eu troco o peão de C pelo G, né? Quando fica os peões assim e os peões assim, é a estrutura Carlsbad chama. Carlsbad, que eu deveria saber, porque acho que teve um torneio lá. É uma cidade que eu não sei se é na Alemanha, né? Que eu também devia saber, mas não sei. Em algum lugar na Europa. Mas a estrutura Carlsbad é essa aqui. Vamos ver onde fica Carlsbad. É a Alemanha, né? Carlsbad. Cidade na Califórnia. Não, tá de brincadeira, né? Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Carlsbad. Não, que aquele Califórnia? Carlsbad. Ah, na República Tcheca. Hoje em dia se chama Karlovy Vary, é o nome da cidade. Não, República Tcheca, então. Carlsbad. Tá explicado. Essa estrutura se chama Carlsbad, então, quando tem essa troca aqui, fica esses peões assim, dessa forma, né, contra esses. E aí, claro, eu posso às vezes mexer aqui e continua sendo estrutura Carlsbad, né? Só um jeito para se referir a essa estrutura de peões. Mas é isso aí então. Se você curtiu a partida, a análise, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like e considerar sempre também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê na próxima. Valeu!